Alexandre de Moraes manteve o decreto que aumenta o IOF proposto pelo Executivo há algumas semanas atrás, mas não só isso. Muito provavelmente o pior ainda está por vir. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, a alíquota para investimentos, cartões internacionais ou até mesmo a compra ali de dólar físico vai voltar a ficar mais cara. Então, se você abrir agora aí o aplicativo do seu banco, o aplicativo da corretora pela qual você faz seus investimentos, você já vai ver que o IOF ele voltou a ficar mais caro. E existe um agravante nessa decisão que saiu ontem, no dia 16 de julho, que você precisa se atentar. Mas antes eu queria dar aqui um disclaimer político. Eu vou tentar ser o mais analítico possível aqui e não comentar em tom político. E vocês sabem que eu não sou de trazer muitos assuntos aqui políticos, porém é importante a gente trazer aqueles que sim têm impacto não só no meu, mas também no seu bolso, principalmente. Quando a gente abre a matéria do Valor Econômico, a gente vê que Alexandre de Moraes valida ali o decreto do governo que aumenta o IOF. Vamos recapitular um pouco mais essa história, Pedro. O que é IOF? Pedro, o que o STF revogou? Por que tinha sido proposto isso anteriormente? Vamos dar os passos atrás. IOF nada mais é do que um imposto sobre operações financeiras e ele é de cunho regulatório e não para fins arrecadatórios. O que isso significa? Que basicamente esse imposto ele existe para diminuir distorções no mercado. Então você aumenta essa tributação em algum setor específico, alguma operação específica, para justamente você direcionar o mercado para uma outra direção. E não para fins de aumentar o imposto aqui no objetivo de aumentar a arrecadação. Quando na verdade o executivo lá atrás ele propôs no primeiro momento aumentar esse IOF para fins arrecadatórios. A gente sabe que o governo, desde o início, lá em 2023, no início do mandato desse atual governo, o executivo ele vem enfrentando dificuldades de entregar o superávit ou entregar minimamente ali um déficit proposto pelo arcabouço fiscal, que é o nosso planejamento fiscal central e principal. Ou seja, a gente vem aumentando a arrecadação e o governo vem tentando ali de alguma forma aumentar imposto por qualquer via que ele conseguir, e o IOF é mais uma dessas medidas. O que ocorreu foi que após a proposta, o Legislativo, através do Congresso, acabou vetando esse aumento, justamente usando esse argumento, falando que não, o IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório, então isso não pode subir, e ficou esse embate. E aí o voto de Minerva ficou para o Judiciário, ou seja, para o STF. O que o STF fez? Nem você, nem ele. Ele vetou os dois, seja o aumento, seja o veto, e chamou os dois poderes para uma conversa, para tentar chegar a um denominador comum. E durante essa semana, esse denominador comum não foi encontrado. E aí ficou nas mãos do Judiciário, ou seja, do STF, a entender se fazia sentido aumentar esse IOF, se fazia sentido barrar e deixar como estava anteriormente, ou fazer algumas alterações. Acabou que o STF decidiu ir para o lado do Executivo, ir para o lado do governo e preterir ali o Legislativo, com uma única exceção, que é em cima do risco sacado, que é uma operação ali muito comum para empresas do setor de varejo. Então essa ali, ele acabou indo para o lado do Legislativo, né? Acabou ali entendendo que o Congresso tinha razão nessa operação, e que bom. Porém, todo o restante, seja IOF para remessas internacionais, seja IOF para remessas através de compra de câmbio físico, compra no cartão de débito, de crédito e até mesmo aplicações na Previdência VGBL, vão ter ali aquele IOF que foi proposto pelo ministro Fernando Haddad lá atrás. E aí justamente aqui existem alguns questionamentos, né, que eu inclusive fiz na nossa comunidade, no WhatsApp e até mesmo no Instagram, junto com o nosso time aqui tributário, né? Até porque eu não sou jurista, mas a gente chama a cavalaria, a gente chama aqui os especialistas para começar a discutir. Algumas perguntas, né? Algumas ponderações acabam acontecendo. E a gente chegou em duas principais. Primeiro, se o IOF é para fins regulatórios, foi usado para fins arrecadatórios, o que impede o governo daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou o tempo que for, ele voltar a propor esse novo aumento? Porque hoje existe ali um rombo de 20 bilhões de reais que esse aumento de IOF está sendo responsável por tapar. Esse aumento de IOF vai ser responsável por entregar 20 bilhões de reais na mão do governo. O que te garante que daqui a 1 ano e meio, quando o governo novamente talvez não conseguindo entregar ali o superávit ou entregar a arrecadação necessária, ele volte a tentar aumentar esse IOF? Então isso é uma pergunta que fica, isso abre jurisprudência, isso abre procedência para que essa discussão ela volte a acontecer. Se ela vai acontecer ou não, aí só o futuro vai dizer. Mas é um questionamento interessante e bom
vocês já terem aí no radar. O segundo grande questionamento eu queria colocar aqui na tela para vocês é em relação até à própria decisão, né? A gente tem a retroatividade prevista na decisão que estabelece o decreto do IOF é super relevante. Esse ponto aqui que eu queria que vocês se atentassem aqui é o ponto principal do vídeo. O que a gente está entendendo aqui, o que a gente viu, o que a gente leu e saiu na decisão é que, sabe aquelas operações que você fez de remessa internacional pagando o IOF mais baixo, aquela compra que você fez no seu cartão e pagou o IOF mais baixo, naquele período que estava valendo o veto do Congresso, quando o Congresso falou assim, não, esse aumento ele não é pertinente, não é válido, a gente viu o IOF cair, pelo menos por hora. Durante esse interstício de tempo, você pagou um IOF mais baixo. O que a decisão está querendo dizer é o seguinte, que agora, com essa atual decisão, a cobrança ela tem que ser retroativa, ou seja, tudo aquilo que você deixou de pagar, você vai ter que pagar. E aí abre-se de novo uma insegurança jurídica gigantesca. Como é que as instituições financeiras, por exemplo, operacionalmente falando, vai fazer essa cobrança? Fica muito difícil, fica muito complexo. Ou seja, além da estabilidade econômica, política, a gente agora vai ter que ver também com a estabilidade jurídica. No momento que, daqui a pouco, daqui a alguns meses, você vai precisar do legislativo para conseguir discutir o orçamento do ano que vem, através da LDO, no momento que o próprio judiciário vem esgarçando essa relação entre os poderes. Então vai ficar muito difícil, vai gerar ainda mais instabilidade. E não só isso, no ano que vem de eleição, daqui a pouco a gente entra em período eleitoral. Então esse segundo semestre do Brasil a gente pode viver ali um pouco mais de instabilidade também nesse ponto, infelizmente. E por consequência, quando você olha essas instabilidades em vários âmbitos diferentes, isso aumenta a insegurança no ambiente de negócio, isso aumenta o custo de capital, justamente porque o risco ele é muito elevado. Então você empresário, você investidor, você vai querer mais prêmio, já que existe mais insegurança. Então isso dificulta a geração de emprego, de renda e consequentemente crescimento econômico. E por fim, sem mais delongas, eu queria fazer aqui um grande questionamento para a gente terminar esse vídeo. Se o judiciário ele assinou basicamente um decreto ou uma MP do executivo, passando por cima do legislativo, a pergunta que fica é, para que existe o legislativo? Para que existe o senador ou o deputado? Então são questionamentos que são importantes para aguçar o seu senso crítico, te melhorar como investidor e também para te ajudar na tomada de decisão. Espero que esse vídeo tenha sido agradecido para você. E se foi, deixa o like aqui embaixo e compartilha com quem você acha que possa se beneficiar dele também. Meu nome é Pedro Montiolo e esse é o Multivalor.